De volta com o nosso Você é Bonito para um assunto super legal. Aproveitem, como estamos ao vivo, vai mandando perguntinha que eu sei que vocês se interessam, né, por pautas como essa, que a gente aprende a energizar, que a gente aprende a equilibrar pontos importantes da nossa vida. Então a gente convidou mais uma vez ele que é naturopata, Daniel Alan Costa. Bem-vindo, querido. Olá, Tudo Carol, bem? tudo bom e você? Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. E tá um sucesso, né? Quando a gente fala aí da nossa casa e dessa questão aí do Feng Shui, né? Tão importante a nossa casa, né, e como a gente pode cuidar e perceber que como a gente estrutura, como a gente organiza, como a gente cuida da nossa casa, é também como a gente cuida da gente mesmo, né? Sim. Então existe uma representação da nossa casa com o nosso corpo e com as áreas da nossa vida. Então é bem importante e que bom que o pessoal está gostando. É sempre um prazer falar desse tema e poder de alguma forma ajudar para que as pessoas tenham mais harmonia, mais saúde, mais felicidade. E mais sucesso, mais né? sucesso. Hoje a gente vai falar de trabalho, mas antes eu vou colocar na tela essa primeira imagem para a gente retomar um pouquinho, para quem ainda não viu, né? Aqui então são os 5 elementos. Isso, então nós temos os 5 elementos que são preconizados pela medicina chinesa. Tá. E aí hoje nós vamos falar do elemento água, que está associado à área do trabalho. Tá. E nós vamos falar também do elemento terra, especificamente a montanha, que está associado à espiritualidade, né? E aí do ponto de vista emocional, cada um dos elementos tem uma emoção vigente, então o elemento água está associado ao medo, né, em desequilíbrio. Então coragem se estiver equilibrado, medo se estiver em desequilíbrio. E o elemento terra está muito associado à preocupação e também nesse sentido da espiritualidade, como é a representação da montanha, né? Tá. Então uma parte estrutural também que a gente remete aí ao elemento terra, né? Então a nossa fé, a nossa espiritualidade, que é muito importante, né? Muitas linhas ali falam desde um estilo clássico, né? Que a gente pensa nas grandes áreas da vida, né? Arte, ciência, política e religião, mas a gente pode substituir religião e / espiritualidade. Tá, né? bom. Como eu lido com a minha fé no final das contas. Tá. E também o Jung, né? um psicanalista, psiquiatra, né, que trabalha com o que a gente chama de psicologia profunda, do inconsciente, ele vai falar que nós humanos somos seres espirituais. Tá. Então, cuidar da nossa espiritualidade é extremamente importante. E nós vamos falar de trabalho e também de espiritualidade, mas o trabalho dentro de uma conexão clássica, né, digamos assim, ele é associado ao sacro ofício, ao ofício sagrado, né? Que depois foi se deturpando e tornou-se um sacrifício. Puxa, mas que não é esse o sentido, né? O sentido original é que o seu trabalho também seja sagrado, né? E não um sacrifício, sem como para a dúvida. grande parte das pessoas é. Entendi. E tem que olhar dessa forma mesmo, né? É isso. Hoje eu gosto de a gente conversando, gente, graças a Deus que a gente tem nosso trabalho, né? Todo dia repetir, né? E agradecer, é importante. Extremamente importante. E aí a gente vai pensar assim, né, Carol? Por exemplo, eu me sinto privilegiado, acredito que você, a Glaucia, também, em, além de ter o trabalho, sermos gratos por isso, em fazer algo que a gente gosta, que a gente entende que é o nosso propósito, né? Então, cada um dentro da sua área, comunicação, saúde, né, o suporte ali para essa base de comunicação que é extremamente importante, mas eu me sentir útil, me sentir feliz, no final das contas, pleno, fazendo aquilo que a gente gosta. A parte financeira, né, que é a questão da sobrevivência, ela é extremamente importante também, né? Mas quando a gente consegue aliar a questão financeira, o retorno financeiro e fazer o que a gente gosta, né? Sim. E essa é uma grande dualidade, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar primeiro na questão dinheiro, né? Então vou para esta área porque ela é mais próspera do ponto de vista financeiro. Entendi. Né? Mas qual é o preço que a gente vai ter a partir disso? Eu recebo muitos clientes que em determinado momento da terapia se questionam, né? Então eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, para recuperar a minha saúde na sequência, né? Então fazer aquilo que se gosta. E geralmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a tendência é que também a prosperidade. Sem dúvida. Né? Porque o que o Feng Shui vai nos ensinar é que quando eu coloco esse ciclo dos 5 elementos para funcionar, todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida, também apresentam harmonia. Né? Então isso é bem importante. E vamos colocar então agora o baguá,
né? Eu acho que a gente tem a imagem dele aí. Isso. Porque é ele que a gente vai aplicar, então, na planta da nossa casa. Isso, o Baguá ele vai vir, né, dessa concepção chinesa, onde eu tenho a energia Yin, a energia Yang, e aí eu tenho os trigramas, né, que são essa combinação de Yin e de Yang. E aí quando eu vou, por exemplo, associar ali a espiritualidade, ela está associada ao elemento terra, que é Yin, né? Então eu vou ter as linhas contínuas ali. Então, essa parte estrutural ao qual eu me referi há pouco, né? Então, o trabalho ele já vai associar-se mais ao movimento, ao Yang, mas também estabilidade, né, que é o que vai mostrar. Então, esses trigramas vão formar os 8 guás, né? Então, Baguá, é 8, né, no mandarim, e aí a gente tem essas 8 áreas, que são essa combinação energéticas desses ciclos da vida. Perfeito. Né? Por isso que, né, para as pessoas entenderem aí mais profundamente de onde é que vem isso, essa simbologia, né, extremamente importante, e especialmente fazer a energia movimentar. E aí, quando a gente vai colocar na planta de casa, tem também, né, umas regrinhas para aplicar. Eu sempre saliento que a gente tem algumas escolas, né, então que é essa escola do chapéu preto, para, né, a gente observar ali que tem outras visões também, mas dentro dessa escola, a área da porta da entrada, né, a parede da porta da entrada vai ser a nossa referência central. Perfeito. E a partir dela, a gente vai organizar o trigrama, o Baguá, né, na verdade, dessa maneira. Onde, inclusive, a gente já vai ter aqui a área que nós vamos trabalhar hoje, né, a área do trabalho. E na sequência, a área da espiritualidade. Caiu né? em que cômodo? Então, aqui quando a gente olha, a área da espiritualidade está associada ao quarto. Né? A área do trabalho, nessa planta, de exemplo, cai parte na sala e parte no banheiro. Uau! Né? E é sempre um ponto de atenção né? Dentro da nossa casa. E para cada cômodo em que essas áreas caírem, aí a gente vai observar quais são os elementos que eu preciso ativar e como que eu consigo adaptar, por exemplo, a área da espiritualidade quando ela cai no banheiro, né? A área da espiritualidade mesmo quando ela cai no quarto, né? Que é importante a gente equilibrar também essas energias. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então é importante ter esse elemento. E o Feng Shui ele vai preconizar também, Carol, que a casa ela seja limpa, que ela seja organizada, a casa como um reflexo daquilo que a gente entende como a nossa morada também da alma, né? Sim. E ela vai repercutir como nós estamos na nossa vida. Então, às vezes, olha que curioso, a gente faz um trabalho terapêutico no consultório, entrevista o paciente, numa abordagem integral, e aí, às vezes a gente vai perceber que é o ambiente que está influenciando esse processo de adoecimento. Entendi. Então, especialmente onde o indivíduo fica mais tempo, né? Ou então onde dorme. Agora com essa questão do home office, né? A gente vai observar onde trabalha, né? Puxa. E a nossa casa é extremamente importante, né? Então, quando a gente vai se sentir não tão adequado ou apropriado, né, confortável dentro da nossa casa, então algo muito sério, né, está acontecendo ali, a gente vai precisar olhar para isso com muito carinho. Então, dentro da naturopatia, a gente faz, inclusive, esse olhar, porque uma das causas que pode ser, inclusive, o ambiente do adoecimento que o indivíduo apresenta. Vamos colocar já uma perguntinha que já já a gente vai para a mesa, então, para dividir espiritualidade e trabalho. O que colocar na porta de entrada de casa para cortar o olho gordo? Sônia, tem várias dicas para isso, isso é uma pergunta muito recorrente, obrigado pela pergunta, né? A gente, por exemplo, nos cristais, a gente tem alguns cristais, por exemplo, como a turmalina negra, né? A gente tem a cianita chamada vassoura de bruxa, que pode ser interessante para a gente fazer isso, né? Do ponto de vista da radiestesia, a gente tem um gráfico, né, que é o nome de Jesus em hebraico, né, que é Yahushua, ou o nome de Deus em hebraico, que é Yahvé, né? Então você pode também utilizar como é a entrada, símbolos que remetam à proteção, né? Dentro do Feng Shui especificamente, fala-se bastante de espelhos. Isso que eu ia te perguntar, no hall é legal ter um espelho? É muito legal. Então a intenção do espelho é, assim que a pessoa entra na sua casa, ela dê de cara com um espelho. Qual que é a intenção disso, né? Que aquilo que ela trouxe para você volte para ela.
né? Independentemente assim. do que seja, né? Exatamente. E a gente também preconiza dentro do Feng Shui, Sônia, fontes, né? Então, fontes são renovadoras de energia e também fazem esse papel de limpeza, tá? Extremamente importante, Sônia, para a porta de entrada, que é algo, né, uma parte central para a gente, é que não haja obstruções, né? Nada que dificulte a entrada dentro da sua casa, né? Então, a entrada precisa estar limpa, né, sem nenhum tipo de obstrução, para que as energias possam fluir ali. Perfeito. Tem mais perguntinhas? Já seguimos com as dicas? Vamos seguir. Então, você quer começar pelo trabalho? Pode ser. Vamos lá. Vamos... já que a gente está falando, então, da área do trabalho, tem um banheiro e tem uma sala nessa planta que a gente está usando como exemplo. Como referência, e né? aí, Dani? Então, aqui na área do trabalho, né, a gente vai colocar assim, nós temos os cristais que podem ser colocados, né? Nesse sentido de ativar, limpar aquilo que você vai fazer. A turmalina preta que eu estava comentando agora há pouco na pergunta da Sônia também, porque nós vamos ter como cor predominante o preto, o azul escuro e o verde musgo também dentro dessa área, tá? E aí você fortalecer esse elemento. Aqui eu até trouxe um exemplo, né, da minha própria prática, que é assim, colocar nesse guá elementos que associem ao seu trabalho. Tá. Especialmente, Carol, se for algo que você se sinta bem, né? Então, vamos imaginar que o seu trabalho, você esteja passando por um momento de dificuldade no seu trabalho. Você pode pegar elementos que te remetam a momentos que você, né, é feliz, realizado, fazendo o que você faz. Que legal. Para você mudar essa ressonância, né? Porque o trabalho, como está associado à competição também, essa questão da sobrevivência, então vem muitas energias. Sim. Como a Sônia falou agora há pouco, né? Da inveja, então de repente você começa a se destacar. Tudo movimenta a energia, né? Então você pode colocar ali elementos que lembrem também a questão do sucesso, da prosperidade. Essas áreas, elas estão sempre conectadas. Sem dúvida, então isso a gente que eu ia vai dizer. movimentando. E aí você colocou de exemplo... As ventosas, né? As ventosas, que me remete muito à medicina chinesa, que Sim. a gente está trabalhando aqui, né? É uma técnica que eu atuo, que eu trabalho. Então, sempre que eu olho aqui para um copo de ventosa, eu já me alegro. Eu podia, por exemplo, deixar assim, uma ficha que tem o logo do Você Bonita. Ótimo, perfeito, muito né? bom. Coisas né? assim. Um momento do programa que você achou, nossa, foi muito bacana esse momento, né? Fotos gostei. também ali associados, né? Você sabe que eu ganhei? Olha o que eu lembrei agora. Eu ganhei uma Barbie do meu marido, apresentadora. A gente fica aqui no meu camarim, ela é muito bonitinha. Uau. Ela tem a câmera, o microfone e tal. E aí, enfim, quando eu fiz, eu não me lembro quantos anos de carreira ele me presenteou, eu achei super legal. Pode ser também, né? Pode, com não certeza. Não é, Gláucia? Olha que legal. E aí... a Gláucia tem a diretora. Você tem também? Ah, não. Vamos juntar, um dia a gente traz pro ar, porque é legal isso. Isso, você reforçar, né? Porque a gente fala assim, ó, quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando? Sim. Né? Então, se eu faço aquilo que eu não gosto, isso realmente acaba sendo pesado, acaba sendo um fardo. E aí né? transfere, né, para outras coisas. Transfere, claro, e para a parte emocional, né? Isso, perfeito. Né? E assim, uma outra questão também, muitas vezes as pessoas acabam utilizando o trabalho como fuga das outras questões. Sim. Né? Sim. Então, não estou muito bem ali na questão familiar, então eu vou passar mais tempo no trabalho porque eu evito chegar, né, esse núcleo, ter que chegar em casa. Então, todos esses processos precisam ser observados. Então, sempre que a gente reforça um aspecto positivo, né, não é que a gente esteja negando que dificuldades aconteçam, porque elas também são normais, né, mas é como eu vou lidar com essa energia, aonde eu vou colocar a minha atenção. Então, eu disse que a gente tem, né, os animais lá internamente, um leão, por exemplo, então quem a gente vai nutrir? Então, um leão que está associado à prosperidade, ao vencer, né? Ou nossa, tá difícil, né? Tá pesado, né? Que tipo de energia eu vou alimentar? Eu vou colocar na tela, então, a gente fez também por escrito, o pessoal de casa tirar foto, né, para ficar com essa referência, vai entrar aí. Então, na área do trabalho, né, as suas dicas. Elemento, água. Planta frutífera ou plantas d'água, jasmim, tomilho.
etc. Utilize fontes e aquários, objetos de cristal, vidros, espelhos, quadros com motivos de mar e paisagens de água. Olha que máximo! Coisas relacionadas ao trabalho, que a gente conversou um pouquinho, e tons escuros e preto. Quando a gente fala até dessa pedra, acabei de esquecer o nome, você falou. Turmalina negra. Turmalina negra. Quando a gente fala dessas pedras, enfim, diamante negro, cristal negro, enfim, todos os, né? Eles sempre são de proteção mesmo, sempre são né? de proteção e lidam com energias mais densas, por assim dizer, né? Então, até nós mesmo, né? Quando a gente está mais cansado, então ela tem esse efeito de tirar essa energia e nos renovar, né? Entendi. Ali nas dicas, o que a gente vai observar, em resumo, é fortalecer aquilo que remeta ao elemento água, e a gente pode pensar também nos cristais, né? Então eu tenho lá fontes, por exemplo, nesse ambiente é muito interessante. A gente vem trabalhando essa ideia nas outras áreas dos elementos, eles também se antagonizam. Então, por exemplo, evitar coisas que lembrem o fogo. Neste elemento, né, nesta área, né? Então ter quadros, por exemplo, fala, nossa, mas é muito complicado, eu não quero ter, por exemplo, não tenho afinidade com os cristais. O que eu posso substituir? Eu posso ter um quadro que remeta ao elemento água. Então, oceano, rio, cachoeira é muito legal, né? Então, tudo aquilo que remete ao ar. Aquário, por exemplo, é muito interessante, né? Na sala, no caso, se cair nesse... No ambiente que você estiver ali, aí a gente faz as adaptações. Por exemplo, banheiro, né? Então, banheiro ali a gente falou das plantas que se dão bem em água, como, por exemplo, a jiboia, né? Então, a gente pode colocar ali aquela planta, né? E é interessante, né, a lógica da racionalidade chinesa, plantas frutíferas, né? Então, o fruto do trabalho, né? Entendi, que dá fruto. Isso, exatamente. É do trabalho que a gente tira o nosso sustento também, sem dúvida, né? Entendi. É legal isso, né? Fazer gente, né? Quando você pensa, faz sentido. É simbólico, é sutil, mas é o que eu sempre reforço, né? Para ir além da questão mística, né? Ou da superstição, é também um foco da sua atenção. Então, no momento que você para, como que eu estou em relação ao meu trabalho? Né? Tá tudo bem? Tá tudo desleixando? Beleza, aí a gente segue, né, fazendo o que a gente está fazendo. Não estou contente. Então, eu paro, faço uma reflexão. O que eu poderia melhorar? Então, o Feng Shui também é uma forma de você parar um pouquinho, refletir e dedicar a sua atenção, a sua energia a esta área, né? Concordo. Assim como uma planta que, se você não for lá e cuidar dela, ela vai, né, secar. Então, todas as nossas áreas. E o grande desafio, na verdade, Carol, é a gente conseguir colocar essas 8 áreas, né, em harmonia. Mas, a priori, parece muito difícil, mas não é, porque é meio que intuitivo e natural também que a gente consiga fazer isso, né, ativando cada uma das áreas. Agora, já você vai falar disso aqui, nós vamos comentar da espiritualidade. Então, eu vou colocar para vocês as dicas que o Dani já separou e a gente volta para a mesa, então, para especificar. Olha lá. Falando na área de espiritualidade, elemento, terra, cor predominante, azul. Tudo que é feito de barro, então, utensílios, objetos de cerâmica, etc. Objetos relacionados à crença e sabedoria, anjos, santos, plantas com floração amarela ou branca. Essa é a dica da espiritualidade. E no nosso caso, na planta caiu num quarto, né? A espiritualidade. Isso, exatamente. O que geralmente quando cai num quarto fica mais simples a gente fazer. Tá. Então, espiritualidade a gente vai falar de uma maneira ampla. Então, pode ser o momento da sua oração, pode ser o momento da sua prece, independentemente de quais caminhos, né? Dentro da naturopatia a gente fala também bastante da meditação, ou mesmo que seja um momento de conexão consigo mesmo, né? Então, é um momento que eu paro e eu vou prestar atenção como eu estou me sentindo, né? Então, fazer essa conexão espiritual. Então, o elemento terra, e aí a gente vai falar de tudo aquilo que é de cerâmica, né? Tá. Então, aqui a gente tem uma réplica, né, lá de terracota na China, por exemplo, né? E o cavalo, até para associar essas áreas, está muito associado também ao trabalho. Então, o ano do cavalo na medicina chinesa realmente está associado ao trabalho, é um ano que você trabalha mais, né?
E também quando a gente consegue fazer essa associação, que eu comentei do sacro ofício, de juntar essas áreas, de entender que o seu trabalho também pode ser associado à espiritualidade. Aliás, uma outra forma de você ativar a espiritualidade é o trabalho voluntário, né? Então, o trabalho, não é, de uma forma muito interessante de você estimular ali. E para mim, eu acabo trabalhando muito com os cristais, né? Então, uma forma de me conectar com esse sagrado, na minha concepção, também a partir dos cristais. Aqui. E aí a predominância da cor azul, né? O azul sempre esteve associado à intuição, né? Ao lado feminino, inclusive, que também é o acolhimento, né? Então a gente vai para o inconsciente. Então as pedras de cor azul, elas nos remetem a isso. Aqui o violeta, né? Essa ametista está sendo demonstrada ali. Nossa, maravilhoso. A gente tem a azurita, né? Então os cristais com essa conexão. E aí, por exemplo, qual pedra azul? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí essas imagens, essas pedras. Qual pedra lhe chama mais a atenção? Porque é também muito... Assim bonitas, como né? Assim como a espiritualidade, ela é feita de uma maneira muito pessoal, também a escolha dos cristais vai seguir, né, essa lógica. Acredito. Né? Muito interessante. Vamos colocar a perguntinha, Glaucia? Olha lá, aproveitem. Gisele, um beijo, obrigada. Eu posso aplicar o baguá em um cômodo apenas ou tem que ser na casa toda? Boa, Gisele, obrigado. Boa pergunta, hein? Boa, excelente. Pode sim, com certeza, né? E aí, por exemplo, eu tenho uma sala de atendimento ou este ambiente específico eu vou aplicar no baguá. Então a regra, Gisele, é exatamente a mesma. A porta de entrada e aí dentro daquele espaço você vai ter as 8 áreas. Entendi, bom? porque então, a sala, ela tem partes, né? Isso, então, exato. eu quero aplicar só na sala. Exato. E aí você vai compondo. E aí é muito legal, Gisele, quando você pega este ambiente, você faz o baguá, e aí dentro da casa, né, que é a hierarquia, vamos dizer assim, aí você pode fazer isso também em cada ambiente, contemplando ali os elementos. Pode sim. Muito Boa legal. pergunta. Tem mais, olha lá. Gina, obrigada, um beijo. O que você acha da planta Comigo Ninguém Pode na entrada da casa? Boa. Geralmente, Gina é uma planta de proteção, tá? Também a gente vai observar por que ela é chamada pedra de proteção, então, planta, né? Estou confundindo. É tão importante, porque ela é tóxica, né? Então ela tem um mecanismo de defesa muito importante. Tá. Então qual é a mensagem que você transmite ao universo ao colocar um Comigo Ninguém Pode? É também mais ou menos assim, não chegue muito perto, né? Então, para pessoas que têm um estilo de vida mais reservado, que não gostam daquela visita surpresa, né? Então pode fazer sentido. Aqui a gente viu como sugestão, Gina, por exemplo, o lírio da paz, né? Que é muito legal para ter na entrada. Tá. Porque muitas vezes também, e até complementando a pergunta que a Sônia fez lá atrás, a gente fica tão preocupado com proteção, mas a gente precisa estar atento à nossa própria vibração. Sem né? dúvida. Então, quando eu estou vibrando um padrão mais elevado, eu vou acabar atraindo coisas boas, né? Então, existe uma ressonância que a gente fala ali dentro do universo. Então, potencializar com o lírio da paz, por exemplo, ou flores brancas, né, ali à entrada, para que, né, coisas boas cheguem ali. Quando você passa, por exemplo, numa rua, que você vê uma casa que você nitidamente percebe que ela é bem cuidada, né? Então, naturalmente, você já vai para uma vibração melhor. Sem dúvida. E isso também vai ficar no ambiente, né? Já que nós estamos falando da questão da espiritualidade, locais, né, de práticas espirituais dos mais diversos, por que é tão importante, né, também? Porque cada uma das pessoas que vai ali vai com uma intenção e segundo essa forma de enxergar, esta energia fica naquele ambiente. Tá. Então tem a construção, tem os símbolos, obviamente, mas tem a energia das pessoas que estão indo ali. E aí isso é extremamente importante quando a gente fala da espiritualidade também, porque só colocar lá a imagem de um santo, de um anjo, que te remeta à sua espiritualidade e deixar lá,
Não, talvez não seja o suficiente, Entendi. né? Mas aquele local, em todas as vezes que eu preciso me conectar, eu vou lá, né? E faço o meu ritual da espiritualidade, porque a energia ela vai se condensar a partir dali. E tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Sou comunicadora. O que colocar na área de trabalho relacionado à profissão? Pois é, até a Carol deu algumas dicas. Um microfone, Lu, uma miniatura de microfone. É isso. Então, tudo aquilo que possa remeter. Por exemplo, nos cristais, a gente tem a turquesa, né? As pedras azuis, claras especialmente, elas são interessantes, né? Então, elas remetem a essa questão da comunicação. Tá. Então, a água marinha, a turquesa, são pedras que trazem essa energia, né? Mas o mais importante é que o que remete para você comunicação, né? Que estilo de comunicação, né? Inclusive como ideal. Então tem uma questão coletiva, mas é também interessante que você tenha aí uma questão pessoal. Então para você, o que é comunicação? Um grande símbolo da comunicação. Você pega esse símbolo e coloca ali. É isso. Tem mais perguntinha. Obrigada, Rê. Como posso limpar minhas pedras? Água com sal ajuda? Boa, que pergunta Rê. Interessante. Isso, exatamente. Porque aí a Rê vai tocar num outro assunto que é bem importante também. Os cristais, eles vão ter essa função de absorver a energia. Só que grande parte deles chega um momento que eles saturam, que não dão mais conta de processar. É igual você ter, sei lá, um filtro do ar-condicionado. Chega um momento que ele não dá mais conta de limpar, né? Então aí eu vou limpar. Para a grande maior parte das pedras, sim, você pode colocar água corrente, água com sal. Só estar atento, porque tem alguns cristais que são muito porosos, né? Exemplo da selenita, que é até uma pedra que a gente utiliza também para limpar as demais, que aí eu não vou poder colocar na água porque ela vai derreter. Entendi. Bom, então só atenção a estes tipos específicos de cristais. E aí o que eu faço com esses que são mais delicados? Por exemplo, ali a gente tem a azurita, vou pegar aqui, deixa eu conseguir mostrar. A azurita, né, que ela é mais porosa, tá? Aqui. Isso é. Aí. Fica atrás. E aí o que acontece? Essa é uma pedra que eu não vou poder lavar. E aí o que eu faço então, meu Deus? Coloco sal, por exemplo, no sal. Tá. Coloco ali sobre o sal ou sobre uma de selenita, por exemplo. E só passa. Exatamente, sobre a lua também, né? Já essas que são mais polidas assim, são azul, né? Um quartzo azul, eu já posso lavar tranquilamente. Dani, tem mais pergunta do público, mas eu vou te fazer uma pergunta simples. Você é a favor de tampar o umbigo? Tampar o umbigo? Então, Fale sim. sobre isso. Quem já ouviu falar sobre isso? Vamos lá. Pois sim, eu acho que tem muitas pessoas que têm maior sensibilidade. E essas pessoas precisam de um maior cuidado, digamos assim. Por que o umbigo, né? Porque acaba sendo um elo ali, né? Uma ligação com o mundo externo. Sim. Então, quando você faz isso, você acaba se protegendo. E aí, o que eu considero assim, Carol, moderação também, né? Porque isso é aquilo que a máxima que a gente estava falando. Se eu me protejo demais, eu também perco a relação, né? Mas se você vai para um ambiente que já sabidamente um hospital, por exemplo, né? Um ambiente que você já percebe que é mais denso, vale bastante a pena utilizar. E eu gosto muito de utilizar a turmalina preta, né, no bolso ali. Também pertinho, Isso, exatamente. A gente evita colocar na parte superior, né? Então, no tronco, na região da cabeça, por conta do nível de vibração. Então, geralmente, para baixo, acaba sendo melhor, né? Então, em certas situações, sim. Sim. Tampa o umbigo. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Mara. Um beijo. O que devo colocar no meu quarto para atrair ainda mais o amor? Olha, Mara, ai, que adorei! A gente falou da área de relacionamento, né? Mas os ambientes cores rosa, né? De cor rosa, o quartzo rosa, por exemplo, tudo que tem de rosa. E aí, se você em pares, objetos em pares também, e que associa essa relação. A relação. Muito bom, Dani, arrasou. Chegaram várias perguntas, ele sempre muito gentil, consegue dar conta, responder, mas vai lá no Instagram dele que tem mais dicas para encontrar o trabalho dele, inclusive, que é o @DanielAlanNaturopata.
ficam 2 N's juntos, tá? @Daniel Alan, naturopata, tudo junto. E um agradecimento ao site da Ebram, ebram.com.br. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Até a Carol. próxima. Tchau, tchau. Parabéns, viu? Obrigado. Seu trabalho é o máximo. A gente aprende muito.